Queria compartilhar uma história com você. É a do João Pedro, um menino aparentemente feliz, não se via tristeza no seu olhar. Não muito falante, mas também nem tão quieto assim. Ele tinha muitos amigos nas redes sociais, porém, ali pertinho, realmente no portão de sua casa, eram poucos. Só que, olhando meio que de longe, a gente percebia que tinha algo de errado. Não estava tão certo assim. Sabe quando parece que alguma coisa está faltando, algumas peças não se encaixam? Era exatamente a história dele. Mesmo assim, ele não pediu ajuda, seguiu com tudo aquilo dentro de si. Ou melhor dizendo, com nada, né? Um vazio, um eco. Mas bobagem, são pensamentos. Todo adolescente passa por isso. Ou será que o que ele falava, aqueles pensamentos... Não pode ser. Mas será que tinha realmente algum tipo de fundamento? Será que era algum tipo de aviso? Quem poderia imaginar? Nunca passou pela cabeça dos amigos, da família que sempre estava ali por perto. E claro que essa notícia chegou e devastou com todo mundo. Principalmente com aquela mãe. E não tinha nenhum tipo de indício. Não fazia sentido. Mas aconteceu e ninguém esperava. E já era tarde demais. E tarde demais era o que aquela mãe sempre repetia, já triste, logicamente dopada por tanta dor, mas já era tarde demais. O que ela poderia fazer com tudo isso? A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Não dá para entender uma história interrompida, assim como não dá para entender uma vida que se interrompe de forma inesperada. E assim como na história de hoje, o suicídio é incompreensível. Olá, muito boa tarde para você. Está começando mais um Entre Família, levantando essa bandeira, né, amarela, Setembro Amarelo. Obrigado ao nosso repórter Lucas por trazer, né, o background que vai desenhar o nosso programa hoje, levando esperança, levando informação, levando conhecimento. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe, viu? Essa é uma tarde muito importante, especial, não só porque você está aí sentado com a gente, porque todos os dias você está aí, está chegando agora, continua aí com a gente, porque nós vamos falar um pouco sobre esse tema que é complicado, é complexo, mas precisa ser dito, Cris. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. A pergunta é, se tem dados assim, como, Carol? Como evitar? Como evitar se a gente não conversa sobre esse assunto? E mais, viu? Muitas vezes você tem aí na sua mente, fala assim, eu nunca pensei exatamente, mas eu já tive alguns pensamentos assim, ou você tem aí perto de você um filho que já foi um tentante, né? Aquela tentativa, mas voltou atrás e está ajudando. Ou às vezes você apenas está vivendo um processo depressivo, né? Apenas está vivendo um processo depressivo e algumas frases vão invadindo a mente aí e você não sabe como lidar com tudo isso. Hoje nós temos aqui uma especialista que vai te ajudar, vai responder, ela vai estar sentada aí na sua sala para te ajudar, te dar força nesse processo aí. Ainda, Cris, tem uma história fantástica hoje. Fantástica, né? De uma mãe que vai abrir o coração para você entender aqui realmente esse processo, né? Talvez você também passou por um processo de perda, aí tem muita culpa nesse quesito, tem muito preconceito, tem muita gente que opina sem saber, mas é claro que um programa como esse, onde eu vou aprender e você também, o conhecimento sempre nos liberta. Então nada como uma história, como uma profissional e você abrindo seu coração, porque às vezes você é um amigo íntimo, mas não preparado para ser uma rede de apoio. Para entrar em jogo, né, e fazer a diferença. Mas no programa de hoje nós temos um compromisso com a informação, Carol. Rede de apoio, diferença, para algumas palavras que o Cris falou aqui e que eu quero reforçar para você, viu? É muito importante que se você nunca ouviu falar desse assunto, se próximo a você não tem ninguém aí nesse quadro, você vai aprender hoje como ser uma rede de apoio e como salvar vidas. Vamos salvar vidas juntos hoje? Fechou. Olha, a gente não pode tocar, vamos fazer um mindinho. Combinado? Aqui, ó, mindinho, combinado. Combinado, gente, ó, hoje então. nós vamos reforçar vamos a nossa rede de aqui. apoio. É e você isso. de casa
também. Agora o pessoal de casa já espera no início do nosso programa aquela vinheta da informação, Carol? Não, hoje não tem informação, porque nós vamos ter mais espaço aqui, é para sua participação, viu? O programa todo tem muita informação aqui, então nós vamos encaixando aqui, reorganizando, tem duas dinâmicas muito importantes que você vai participar aqui com a gente, tá? Bora pro intervalo? Respira fundo, já avisa ali no grupo da família, ó, hoje o assunto é sério, hein? Vamos conectar aqui na TV Novo Tempo. É isso aí, Cris. Bom, beleza, então, um intervalo e voltamos já já. De volta aqui com Entre Família. Acabou de ligar a TV, hoje nós estamos falando sobre o suicídio, é Setembro Amarelo, é o momento de a gente falar sobre esses assuntos para que você possa se tornar uma rede de apoio. Mas você está passando por uma situação difícil, já passou algumas frases aí pela sua mente que estão fora do controle, você vai falar aqui com a gente, tem uma psicóloga aqui, uma especialista para te ajudar. E pode mandar para a gente anônimo, inclusive, né, Cris? Com certeza, coloca aí anônima, a ideia é que você reforce a informação na sua casa e às vezes a sua dúvida é a dúvida de alguém também. Então, manda pra gente, DDD 12 9 8315 0249. Você pode avaliar a questão dos filhos, olha, tem um comportamento X, o que eu faço? Olha, aconteceu, tem um tentante em casa, tem uma dúvida. Gente, não fica com essa dúvida. Hoje é o dia da informação. Hoje é o dia de tirar esse peso aí do seu coração, viu? Ou às vezes, Cris, a gente está falando com quem já passou por isso aí. Sim, já verdade. Passou. Compartilha, às vezes você não conseguiu tocar nesse assunto até hoje, mas você está anônimo, abre o coração, fala aqui com a gente, tem uma mãe aqui, uma história importante que vai tocar no nosso coração e vai ajudar a gente a entender os processos, né, Cris? Com certeza. Olha, história fantástica. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar a nossa sala novamente aqui, vamos os nossos convidados. Você começa, né, Carol? Você tem um rostinho conhecido Bora também lá, aí. olha lá. Temos aqui, conhecido meu, né? Porque você não conhece ainda, mas aqui a Fernanda Assis. Ela é psicóloga clínica, pós-graduada em psicofarmacologia dos transtornos mentais e psicanalista em formação. Minha psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Estou feliz de estar aqui, gente, de verdade. Em especial porque está falando de um tema que eu acredito piamente que a gente precisa falar. E não precisa falar só no 10 de setembro, né? A gente tem que falar disso durante toda a nossa vida, né? Passar essa informação. Então, obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui e espero realmente poder contribuir. Ela já contribuiu. A primeira consulta ela já deu. Foi comigo, né, aqui durante os intervalos, os bastidores. Então, uma ótima profissional também. E nós prometemos também uma história aqui. Nós temos uma mãe que nos permitiu contar essa história, a Delma Rodrigues de Souza, ela que também é terapeuta. Delma, seja muito bem-vinda ao nosso programa e de coração, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que a sua história de vida, o contexto, vai servir e muito para os nossos telespectadores. Obrigada. Eu acredito nisso e é por isso que eu realmente estou aqui. Eu acredito que falar, não só falar, mas refletir sobre questões, quebrando esse tabu, né, do julgamento, tanto das pessoas que sofrem algum transtorno mental, alguma questão, como também a família, que sempre, né, é a primeira rede de apoio que está ali muito perto e que muito aprende, mas que muitas vezes também falha, como todo ser humano. Então, a gente tem aí toda uma dinâmica que não é curta, né? Não é uma gripe que passa rapidinho. Normalmente são processos bem longos, muito doloridos. E passar por tudo isso, né, se eu posso contribuir com alguém, com aquilo que realmente faz sentido para a vida de alguém, ou de alguém que realmente pensou, ou, enfim, passou por uma situação assim, ou, infelizmente, alguém que já se foi, eu acho que é uma experiência que ninguém quer ter. E eu realmente não gostaria de estar aqui falando sobre isso. Mas eu sempre acho que a gente compartilhar as nossas experiências, né, é algo que pode, sim, tocar o coração de alguém, fazer com que alguém possa ver um outro ponto de vista, uma luz no fundo do túnel. Então, eu agradeço o convite de qualquer forma. Muito obrigada. É importante a Delma estar aqui, né, falando com a gente. Esse é um assunto que
sempre me chama a atenção por 2 motivos, né? O assunto é muito importante e, por incrível que pareça, eu tenho 2 meninas e converso muito com elas sobre isso, porque 10 de setembro é o aniversário da minha filha mais velha, a Isabela, que está assistindo o programa nesse momento. Parabéns, filha, seu dia de aniversário. E toda vez que tem 10 de setembro e é um tema tão complexo, eu sempre escrevo um texto no Instagram para minha filha e todo mundo fala, nossa, é sempre tão sério, carregado de significado que você escreve. E a resposta é essa, porque esse é um dia de falar sobre temas difíceis também, falar sobre a vida, falar sobre o significado da vida. E aí eu sempre aproveito para falar, olha, filha, você nasceu nesse dia, e olha só tudo que acontece no mundo nessa data, então é importante que você saiba o valor da vida nesse processo. E quando eu conversei com você, Delma, antes aqui nos bastidores, né, ou nas semanas aí que se passaram, eu percebi que você fala muito dessa questão da vida, né? E de como esse processo é importante para você. Mas antes, quem está em casa não conhece a história, a sua história. Eu queria que você compartilhasse, abrisse o coração aí, falasse um pouco sobre a história do seu filho, seu único filho? Meu. Seu único filho. Conta pra gente um pouco da história dele. Meu filho foi um filho muito querido. Desde a minha gestação, eu fazia o que hoje as pessoas fazem de mêsversário para as crianças. Há 30 anos atrás não existia isso. E não era um mêsversário com festa para fora, era uma coisa para dentro. Então, todo café da manhã, que naquele dia que o médico tinha dito, olha, mais ou menos essa data que você engravidou. Então, todo mês eu fazia, no café da manhã normal, era um café muito simples, eu tomava aquele café da manhã sempre ouvindo o mesmo disco. Naquela época era disco, né? Não era, era uma música num disco enorme, assim. E eu ouvia 3, 4, 5 faixas, mais ou menos, durante o café da manhã. Eu tomava meu café da manhã tranquila, imaginando aquele ser maravilhoso, perfeito, né? Chegando. E ele foi inundado de muito amor e de muito bem-querer. E assim transcorreu o tempo e no 9º mês ele nasceu com saúde, maravilhoso. E ao longo dos anos, dos primeiros anos de vida, a escola me informou a respeito de questões que estavam acontecendo com ele, né, do jeitinho dele ser. E ali a diretora da escola me disse o seguinte, olha, eu percebo que ele é um pouco diferente. Enquanto todas as crianças brincam, e de vez em quando ficam emburradinha num canto, ele fica muito tempo sozinho, emburrado, triste, chateado. E de vez em quando ele interage. E nesse momento em que ele interage, parece que quase que se ele tivesse um susto e voltasse atrás. E aquilo realmente me incomodou muito. A escola fez um relatório e, a partir dali, a gente começou a procurar psicólogo, que foi a orientação da escola, né? Então, ele fez terapia desde pequeno. E a gente sempre acha, né, que vai passar, vai sarar, vai curar, vai estar tudo bem daqui a pouco. E foi um processo bastante longo. Aos 14 anos, meu filho falou uma frase que marcou muito, que assim, mãe, eu tenho tanto pensamento dentro da minha cabeça, mas tanto pensamento, que só se eu nascesse de novo. E depois, quando ele já era adulto, eu soube que, infelizmente, aos 10 anos, ele tinha, olhando a janela, ou sentado na janela, não me lembro exatamente qual foi a situação, ele tinha dito que, pela primeira vez, aos 10 anos, ele tinha tido vontade de não existir mais. Então, era um processo que era muito delicado. E, ao longo do tempo, ele foi tratando psiquiatras, psicólogos, testes neuropsicológicos, enfim. E aí a gente tem toda uma trajetória de busca, de procura, né, na tentativa de ajudar. E aí a minha questão é até quando a gente consegue ajudar, o que a gente consegue ajudar, como a gente consegue, quando a gente faz tudo e não consegue. Né? Não consegue continuar com aquela vida. Mas, dentro disso, tem toda uma história de superação. Eu queria deixar uma mensagem muito importante para as famílias, né? Porque nesse processo, Carol, tem muito a questão da culpa, né? Do que eu realmente deixei de fazer. Do que eu poderia ter feito diferente.
Isso é uma coisa que realmente é uma indagação que a gente se faz no momento em que a gente perde um ente tão querido e tão coberto de amor, né? Então, às vezes a gente não consegue entender, mas tem alguma coisa que é necessária que a gente faça, independente de qualquer coisa, para a gente se fortalecer nesse processo, né? Porque eu sei que quando tem alguém diferente, né, como essa história que a gente ouviu, tinha alguma coisa de diferente com aquele garoto e ninguém sabia muito dizer, ele não procurou ajuda. Muitas vezes a pessoa não procura, muitas vezes ela não consegue procurar, muitas vezes ela procura e o profissional não consegue, porque são medicações, são terapias diversas, né, que existem para ajudar as pessoas. E o diagnóstico também, na área de saúde mental, às vezes é difícil e demorado, muito demorado. Alguns diagnósticos até 10 anos para você saber. Então, assim, o que fica disso tudo é como é que a gente pode ser suporte e, para a gente ser suporte, como é que a gente se prepara, independente como ser humano, né? Para a gente tentar aliviar, porque a gente às vezes alivia, mas às vezes é uma dor que realmente não é medicamento, não é carinho, né? E principalmente pelo meu filho eu falo, porque eu digo até que ele foi amado antes. Quando eu era adolescente eu já pensava, meu primeiro filho eu quero que seja um garoto, um menino. Então ele foi muito amado. E hoje eu penso, né? É falta de amor às vezes? Não, é como a pessoa vê, como ela lida com isso, é a lente dela, né? Como se fosse um óculos mesmo, a lente. Muitas pessoas veem mais colorido e outras não. Até uma questão que a Carol colocou, que estava lá no meu status, no meu WhatsApp, é viver e se encantar com a vida. Eu acho que o que me tornou, Carol, mais próxima dessa força de superar e optar pela vida, foi esse encantamento que eu tenho com a vida. Que a vida, ela é maravilhosa, ela é linda e ela é poderosa. Agora, Delma, poder ver a tua história agora e você falar com essa propriedade, tem gente que fala, né, até algumas palavras que não combinam, né, com uma mãe, tipo, olha, ela superou, né? Acho que a mãe nunca supera a morte de um filho, né? Eu acho que no seu status você acho que colocou, a Carol tinha me falado sobre esse relato, né? Pai, a gente sempre conversa sobre essas questões, a sua história chegou aqui falando que é um dia de cada vez, né? Acho que essa questão de assimilar a vida, né, na acidez que nós temos, né? Nós temos uma visão às vezes cristã que tem esse mundo aqui todo rodeado de coisas ruins, né? E de pauladas na vida que eu hoje não consigo descrever o que você está sentindo, que às vezes a gente quer fazer isso de uma forma muito errônea. Acho que essa frase também é um dia de cada vez, né, Delma? Eu acho que, assim, primeiro, Cris, é se encantar com a vida. Porque nós temos que ser encantados com a vida, né? Porque quando aconteceu esse processo comigo, você parece que estoura uma bomba dentro de você, é uma explosão. E é uma morte, esse momento é uma morte. Não tem como ser diferente. Só que no outro dia você acorda, e no outro você acorda. E eu falava, nossa, mas eu estou viva, mas eu acordei, mas eu estou viva. Acordei de novo, acordei de novo. Então, algo ainda pulsa. E você fala, e o que eu faço? Né? Porque parte de mim está destruída. Então, esse acordar de novo, você reflete. Eu estou aqui, o que eu faço? Então, será que eu vou voltar? E essa era uma pergunta minha, será que eu vou voltar a viver? Né? Porque não tem uma vida ali naquele momento. Mas aí é essa questão que você colocou, sábia, um dia de cada vez. Só um dia de cada vez. E essa frase, eu acho que é importante, vital para você que está aí ouvindo a gente. Às vezes você está passando por essa mesma situação aqui, que a Delma está contando para a gente, abrindo o coração, abrindo a vida dela aqui para a gente. Para você que está aí, é um dia de cada vez. Então, nós vamos respirar agora fundo, vamos tomar uma água, vamos para o intervalo, que é rapidinho. E logo depois do intervalo, temos aqui a especialista que vai falar para você como é que você faz. O que você faz, então, com essa manhã seguinte, né? Porque você vai acordar no dia seguinte. E aí, o que você faz com essa informação aí, de que você tem mais um dia pela frente? Bora lá, vamos descobrir juntos? É logo depois do intervalo aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família e hoje nós vamos aprender juntos. Uma questão que a gente comentou, Carol, no bloco anterior também, é ser aquele amigo íntimo, mas a intimidade ela tem um cuidado.
E às vezes a gente não consegue identificar algumas coisas, principalmente algumas frases às vezes. Você tem uma conversa ali com quem você conhece e tal, às vezes você tá aí, ó, um adolescente, né? Você já ouviu de um outro amigo alguma dessas frases que nós vamos apresentar aqui? Aí você fala assim, mas é que tá se falando mesmo, Uma gíria né? quase, uma forma de expressão do Eu bairro. acho que tem aquelas séries, né, que tá usando assim essa forma aí de falar, mas o que a gente quer agora é acender uma luzinha aí vermelha, um alerta, para que você perceba se algumas dessas frases já foram ditas para você e você vai se tornar uma rede de apoio. Com certeza. Meus isso queridos, aí. então, ó. Tem que saber o que fazer com essas Tem que frases. saber. Por isso que a gente tem aqui a Fernanda, né, Isso. nossa psicóloga. A Delma também conhece muito o assunto. A Delma, ela é essa mulher, né, que leva essa informação para você, veio aqui contribuir com essa história que já a gente vai conhecer um pouquinho mais, para você poder entender. E agora, vamos avaliar essas frases, então? Bora lá, bora lá. Vamos fazer o seguinte, quer que eu posso aqui? Pode, Eu sou o vai menino você. de palco aqui? Vai Vamos você, lá. o menino do Sou palco, o menino do vai palco. lá. Vamos lá. Se conseguir não arrebentar com tudo, tá ótimo. Aquele sorriso, também. aquele... Isso. Pronto, a nossa primeira frase está aí. Preferia estar morto. Difícil, pesada essa frase, né? Sim. E eu acho que são frases como essas que a gente não pode falar, isso aqui eu vi num reality show, eu vi num... Não, traz uma informação, né? Com certeza, Carol. Não é frescura. Não. Eu ia falar exatamente É isso. mesmo? Que muitas pessoas acham que essa fase, né, de depressão, porque é o seguinte, a gente está falando de suicídio, Isso. mas antes do suicídio, tem muitos sinais. A pessoa dá sinal de que ela está vivendo num sofrimento. E quem que enxerga esse sinal? Normalmente deveriam ser as pessoas que convivem com essa pessoa, né? Às vezes esses sinais eles são muito claros, outras vezes não. A gente pensa, talvez, que a pessoa que está nesse processo de depressão, ela só fica dentro do quarto, que ela só chora. A gente tem um mito, Estereótipo, né? de que formado. é assim. E aí, eu acho que essas frases que a gente vai mostrar, inclusive essa, né, preferir estar morto, para a pessoa falar isso, ela está numa fase bem depressiva. Ela deve ali falar, não tenho sentido nenhum para a vida. Ela não tem prazer em viver. E aí ela prefere realmente não estar ali. Ela tem um sofrimento enrustido nela. Eu não sei quais são as outras aqui. Se a gente Vamos na puder ir, né? sequência? Vamos lá, então. Vamos abrindo Vamos na lá. sequência? Se você Eu quiser, a gente pode abrir todos e Vamos você criar uma abrindo, vamos linha. abrindo, Vamos que é uma fazer? linha de Pode raciocínio. ser. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir todas as frases, a gente vai criando uma o que linha. acontece, né? Há um mito muito grande, né? De que não se pode falar sobre suicídio com uma pessoa que talvez esteja passando por isso. Porque a gente vai... Porque Tentando, você vai ter um dar uma incentivo. ideia. não, vou estar incentivando a Não, pessoa. fica quieto, não fala isso. Vai que eu Imagina, tô você aguenta incentivando. sim, né? Por exemplo, a segunda frase, né? Eu não aguento mais. Não, você aguenta sim. Exatamente. Calma. São coisas que não deve falar, tá, Carol? É a frase Isso que aí não se... Exatamente. A gente está falando aqui frases que a gente pode ouvir dessas pessoas, mas existe também frases que nós não devemos falar. Nossa, mas eu já passei por esse problema e eu não sofri tanto quanto você. Né? Poxa vida, mas isso é falta de Deus, viu? Por que você não vai lá ajoelhar e falar para ele o que você está passando? Todo mundo da nossa família é forte. Você é filha, Você tem que ser você tem que forte ser também. forte também. Pode Isso. também. Então, quando ela fala, preferia estar morto, eu não aguento mais. Para a pessoa falar, eu não aguento mais, ela está num sofrimento tão Tá grande, pesado, tá né? pesado. Porque assim, para ela falar, eu não aguento mais, ela já carregou muita coisa. Ela não fala, eu não aguento mais do dia para a noite. É porque realmente vem uma série de acontecimentos e de sofrimento que chega um momento que ela não aguenta mais mesmo. E aí ela prefere sumir. Né? Eu queria sumir daqui, porque na cabeça dela, se ela sumir, o problema vai sumir também. Então, eu não tenho nenhuma capacidade. Essa é a linha de raciocínio do tentante. Exatamente. Às vezes, não é a capacidade psíquica, às vezes cognitiva, né? A gente tem que entender, existem alguns processos. Quando é uma falta de capacidade emocional, né? Que é uma das características, né? Quando a afetividade, ela está no nível que está comprometida, né? Então, a pessoa, ela prefere simplesmente desaparecer. E aí, se eu desapareço, o meu problema também desaparece. E aí, eu sou um peso para todos. A pessoa pensa que, na verdade, o problema é ela, não é o problema. Né? Então, como eu sou o problema, se eu sumir daqui, Tá tudo tudo certo, resolvido. resolve, Né? né? E aí, ela não está aguentando esse peso, aí ela realmente tem essa ideação. Até ela praticar, né? Às vezes, eu não sei se a gente vai entrar nisso, eu já posso estender um pouquinho aqui, para dizer Vamos o seguinte, conversando aí, que às vezes a pessoa ela tem todos esses pensamentos, e tem mais, tá? Tem pensamentos assim que ela pensa, eu vou sumir daqui, deixa eu ver, eu vou sumir daqui e eu não vou falar para ninguém. Ela fala assim, ninguém vai sentir minha falta,
né? Às vezes a pessoa, ela faz, às vezes, proposital, de não, entra nas redes sociais, por exemplo, e aí ela fica um tempo sem estar na rede social. Deixa eu ver se alguém nota a minha Aí ela vai falta. fazendo uns testes aí para Isso. E aí ela sente que realmente não faz sentido algum, né? Ela não vê sentido na vida. E aí é um desprazer muito grande e é melhor não estar aqui mesmo. Agora, perdão, Pode Carol. falar. Delma, eu achei muito importante o que você falou no início do programa, né? Não é um prazer estar aqui e tal, mas você vê um propósito. E dentro do propósito você tem uma missão. Às vezes o pessoal de casa, Cris, você vai estar perguntando uma coisa nesse sentido, mas aqui em termos mais instrutivos mesmo, algumas dessas frases aqui já fez parte. O seu filho já fez uma frase dessa aqui, você como mãe avaliando esse quesito, viveu perto, conta pra gente como rede de apoio que você foi, todas as questões que você pediu ajuda, porque você foi em todas as instâncias como mãe, né? O que eu acredito que muitas coisas são ditas e muitas coisas são caladas, né? Acredito que tenha um significado muito importante quando as pessoas falam, mas no caso do meu filho, especificamente, uma das coisas que eu fiquei bastante chocada foi depois que ele já tinha tentado uma vez, em 2017, eu acho. E eu acredito que foi assim, eu levei ele num médico amigo meu, terapeuta também, fora de São Paulo. Ele melhorou muito. E nesse momento, você acredita, poxa, já vem de terapia há tanto tempo, já vem de medicação, exatamente. Né? Agora sim, agora resolvemos. Agora está tudo em paz. Me lembro muito daquele dia, muito daquele dia. Foi um dia inteiro, né? Porque foi no interior, voltamos, e aquilo parecia que tinha ficado leve. E tinha dado um propósito, sabe? Só que, na sequência, eu percebi que tinha lá de novo aquele sofrimento. É como se fosse um programa instalado, Cris. Mas tinha dado um propósito, essa é a verdade. Porque tem essa ambivalência. Ora eu me sinto bem, ora eu não me sinto bem. Pois é, verdade. E aí, quando esse não estou bem fica maior, e aí eu queria fazer um alerta para essa questão do que a gente está falando, né? Se desliga um pouco das redes sociais, etc. Uma das coisas que hoje eu tenho muita vontade de gritar nas redes sociais, porque o que a gente percebe é que tem muita gente falando coisas que não são edificantes nas redes sociais. E eu percebia que no final meu filho estava esse humor depressivo, porque a questão do meu filho, é importante a gente frisar aqui que a questão do meu filho não era só uma questão de depressão. Ele tinha outras comorbidades. E é muito importante a família entender isso, porque às vezes tem outras comorbidades que nem o médico ainda diagnosticou. Então, é algo bem complexo, né? E, para mim, ficou muito marcada essa situação, uma vez que ele me mandou um videozinho bem triste, sabe? Daquela questão, o que é a vida? A vida é isso, acho que, a vida... Uma coisa muito para baixo. Aquela coisa de que alguém não está vibrando vida, e aí grava alguma coisa, faz alguma coisa, e aí aquilo vai contagiando, vai contagiando as pessoas. E quem está para baixo absorve, na verdade. E a gente tem uma tendência, né? Quando nós tivemos outros programas falando que quando você está triste, parece que você tem uma tendência a ouvir músicas tristes, a sempre se posicionar dessa forma. Qual é o limite para que a gente não caia nesse processo? Porque na internet tem muito conteúdo, mas assim, uma imensidão de conteúdos parecidos com esse. O autocuidado é primordial, né? É primordial. E a rede de apoios, que são os familiares, os amigos mais próximos. Há também mitos, né, de que você, como eu disse, de não conversar sobre isso. Tem que conversar sim. Tem que falar. Sabe? Tem que entender por que aquela pessoa passa tanto tempo naquela tristeza, ou então aquela pessoa que só dá risada, né? Porque a gente está falando só da tristeza, mas existe também a pessoa que só dá risada, a pessoa que é o mais engraçado da turma, né? Aquela pessoa que sempre tem uma piadinha para fazer.
Então, às vezes, aquela pessoa também está em sofrimento. A gente tem que observar, numa hora que ela está com mais intimidade, ou talvez só com uma ou outra pessoa, se não sai alguma dessas frases. A pessoa que não fala que vai se matar, não quer dizer que ela vai se matar. E a pessoa que fala que eu vou me matar, não quer dizer que ela não vai fazer. Existe um mito disso. Se ela já tivesse que se matar, ela já tinha se matado, ela já falou um monte de vezes isso. Isso não é verdade. A pessoa passa por esses momentos de, sim, especialmente se ela está em tratamento, tanto psiquiátrico quanto psicoterapêutico. Se ela está em tratamento, ela vai ter realmente essas oscilações, não só de humor em si, mas inclusive em comportamento na vida, né? Então, hora eu tô lá num trabalho, eu tô bem no trabalho, eu recebo promoções. Em outro momento, não. Em outro momento, eu não consigo nem sequer levantar da cama, tomar banho. Né? Então, assim, tem que entender isso, estar muito próximo. Acho que quando você está próximo desse tipo de pessoa, é impossível você não notar. Né? É impossível você não notar alguma coisa. Então, na verdade, a gente precisa estar em alerta. O amarelo não é do nada, né? Esse amarelo. Ele vem... Tem uma história, né? Na verdade, de quando aconteceu isso, enfim... era por causa do carro, né, do Mustang, não sei quantos vocês sabem. Mustang amarelo. Mustang amarelo, né, os pais não perceberam que aquele filho de 17 anos, eu acho, ele estava, né, numa condição tão triste e depressiva. E relatos contam que esse garoto, ele era o mais legal da turma, que ele era a pessoa que dava carona, que ele era a pessoa que acolhia, que ele era super... amigo mesmo das pessoas, inclusive educado, com quem ele não conhecia. Tinha uma vida social, tinha né? Tinha uma vida social. E aí, esse alerta, né, ele veio pedindo realmente, olha, peça ajuda. E aí, agora eu estou falando isso, Carol, para a gente mudar um pouquinho, porque a gente está falando das pessoas que estão enxergando. E aí, eu queria também dar um alerta para as pessoas que estão passando por isso, né? Porque, assim, enquanto eles estavam fazendo o velório desse rapaz, os pais colocaram fitinha amarela, né, e aqui estava escrito, peça ajuda. Então, que eles falaram, eu estou próximo do meu filho e eu não me atentei a isso. Os amigos falavam, eu estou próximo dele, eu não me atentei que ele fosse capaz de cometer o suicídio. Então, você que de repente está passando por um momento difícil, que você está passando por um momento de tristeza, que passa isso na sua cabeça, será que vale a pena eu viver? Né? Eu quero sumir daqui, ninguém mesmo vai sentir minha falta, conversa com alguém. Né? Eu acho que é isso. A gente precisa também alertar a pessoa que está assim. Às vezes, ela está num momento tão depressivo, tão triste, que ela não tem essa força. É bem verdade isso, né? A gente não pode aqui generalizar. Existem vários casos. A Delma mesma falou que, no caso do filho dela, eram algumas comorbidades. Então, tem que investigar isso, um processo junto ao psiquiatra, tem que entender se a medicação está realmente de acordo com o organismo, né? Se quimicamente isso acabou sendo de uma forma bem feita, né? E aquilo traz um efeito positivo ou não. Mas tem aquelas pessoas que não é só isso. Às vezes, a pessoa ela precisa só de um abraço mesmo, ela precisa ser vista, né? Acho que é isso, ela precisa se sentir, ela parte de alguma coisa. Isso tem a ver com histórico de família, isso tem a ver com a parte genética, tem um estresse muito grande, tem N fatores que podem contribuir. Mas olha, pulsão de vida, e aí eu vou puxar um pouquinho do que a Delma falou, né? Que é você tá... A frase mesmo que ela falou? Tá apaixonado pela vida, né? Se encantar. Essa palavra ficou muito legal. Se encantar pela vida é você ter essa pulsão de vida. Às vezes a pessoa ela não consegue ter nada. Mas quando ela ouve um programa como esse, por exemplo, fica um alerta, né? Então, você que está passando por isso, peça ajuda. E você que não está passando por isso, fique atento. Atento para poder ajudar essas pessoas. Se tornar esta rede de apoio. É isso que a gente quer promover aqui, viu? A gente quer que, se você já passou por isso e você não quer abrir ainda o coração para falar sobre isso, se fortaleça para se tornar também essa rede de apoio, como a Delma está sendo aqui, compartilhando a história dela com a gente. E se você já ouviu essas situações aqui, essas frases, não é frescura, a gente já entendeu que a gente precisa tomar muito cuidado. Olha, nós vamos para o intervalo, que é rapidinho. No próximo bloco ainda tem mais uma dinâmica aqui importante para que você consiga mudar essa realidade. Conseguiu identificar? Ok, vamos mudar essa realidade? O que a gente precisa fazer? Entendi agora, Carol, Cris, já entendi que o processo é esse. O que a gente precisa fazer para mudar essa realidade? É logo depois do intervalo. Com certeza, meu querido. Abre o teu coração. E outra, está passando por esse momento? De uma forma ou de outra, coloque isso para fora. Busca ajuda. Talvez, a gente fala do acaso. Esse programa não é por acaso aqui, meu queridão. Aproveita, abre o teu coração. E em breve, muito em breve, você vai estar apaixonado pela vida. Tenho certeza. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.
Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Esse tema que aparentemente parece pesado, mas você já viu o nome do nosso programa? Eu digo nosso, porque Entre Família a gente conversa sobre isso. Se a gente não conversar em família, vai conversar com quem? Não é verdade? Crise às vezes é mais difícil, olha, dificuldade todos nós temos, né? Principalmente. Aí você fala, Cris, eu não tenho tempo. Estava falando agora aqui no intervalo, no outro intervalo, sobre o salário, né? Todo mundo recebe esse salário igual, 24 horas. E às vezes a prioridade ganha um plural, prioridades. Então que a prioridade no singular possa ser sua família, o seu bem mais precioso. Vou dizer uma coisa para você, toda vez que eu penso nesses assuntos, penso no meu filho. Lembro do cheirinho do shampoo dele, sair de casa e tal. Você troca alguma coisa? Teu trabalho vale mais do que isso? Ó, Cris, você tem que trocar o seu filho para um novo tempo. Sai agora. Entendeu a jogada? Então vamos fazer um cálculo hoje. O bem mais precioso da sua vida, você, seu esposo, a vida em si, como a Delma falou, essa paixão pela vida. Gente, vamos lutar contra isso? Vamos lutar contra esse mal que está tentando invadir a sua mente, vamos buscar ajuda? Quer informação? Cris, eu não tenho tempo para ler. Olha aqui, qual TV brasileira que te dá um presente mesmo? Essa revista aqui não tem enrolação aqui nessa televisão, vai um boleto para sua casa. Não, isso aqui é totalmente de graça. A revista Entre Família tem pilares especiais aqui. A gente fala diariamente para você emoções venenosas. Você não viu a Fernanda falando aqui sobre diálogo? Se você tem dificuldade nisso, você vê que você tem que ter conexão. E mesmo tendo esse diálogo, mesmo tendo essa conexão, às vezes você não consegue, imagine sem essa habilidade. Vamos trabalhar isso aí? Cris, quanto que é? Eu te falo para você que é de graça. Vamos levar essa revista para sua casa? Então vamos fazer o seguinte, olha, para tudo que você está fazendo agora, e vamos colocar prioridade no singular. Você pegar a informação, trabalhar o diálogo na sua família, conduzir o seu bem mais precioso. Não adianta ir para o trabalho que eu tenho que trazer comida e tal. Gente, olha o mundo que nós estamos, olha a pandemia fez com que alguns valores já perdidos se recendessem e às vezes é no meio da dor. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse momento, vamos ler essa revista? Liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, conhecimento, diálogo, emoções venenosas. Aqui falar com o esposo. Vamos mandar um zap agora? Então manda pra gente. Eu quero a revista. 12 9 8244 444. Minha senhora, parabéns. Pegou o WhatsApp aqui, minha senhora, ó. É isso aí. A criançada está se atirando na parede agora na pandemia, estão tudo dentro de casa. Vai ler mesmo assim, vai sentar, todo mundo vai dar certo. Parabéns pra senhora. Tamo junto aqui, ó. Setembro Amarelo. Aqui, ó. Mindinho com a senhora aqui. Parabéns. É isso aí, gostei de ver. Vamos voltar aqui para nossa sala da verdade, Carol. Povo de casa, sentir firmeza, hein? Não, o povo de casa aqui é prioridade, eles são sensacionais. E toda vez que você sabe que eu gosto da sua interação, hein? Vamos falar aqui, abrir o coração pra gente. Não tem assunto pesado aqui no Entre Família, não. A gente pode falar sobre qualquer assunto, tá? Podemos abrir o coração? Bora lá, então, interação na tela, porque você tá mandando, nós estamos aqui para te ouvir. Bora lá. Nossa primeira interação da tarde. Tá chegando aqui. Calma, calma. É anônima, não tem problema não. Olha lá, minha filha passa por momentos tristes e ela às vezes fala que sempre foi um erro. Ela fala que não quer mais viver e o esposo dela está saindo de casa. Nossa. Como devo agir? Deve ser muito triste mesmo, né? Então, antes mesmo dessa dificuldade com a família, porque me parece que neste momento também a família está se desestruturando, né? Mas ela já não estava inteira, né? Quando ela fala, acho que foi um erro, então, que sentido tem a vida para mim? Né? Nas entrelinhas a gente enxerga isso. Ela precisa estar inteira. Né? Essa pessoa precisa estar inteira. Sua filha, né? Me parece que foi a mãe que mandou em nome da filha. Ela precisa estar inteira. E para estar inteira, precisa do autoconhecimento. Né? O que a psicoterapia faz? Ela traz o autoconhecimento, autodesenvolvimento e realização. Então, nesse momento, essa pessoa, ela não tem realização. Ela talvez não tenha, né, não conheço a história, então não vou inferir muitas coisas, mas ela não tem o autoconhecimento também. Porque quando ela fala, acho que foi um erro, é um sentimento que ela tem que não é verdadeiro, por ela não se conhecer. Talvez ela tenha, não sei qual é a história de vida, a gente precisava investigar um pouco mais, mas sim, é cuidar de si. Né? Nesse momento ela precisa de uma ajuda, ela precisa ser acolhida. O que está acontecendo do esposo sair, na verdade, fica no outro plano. Não fica no primeiro plano. Ela tem que se cuidar. Ela precisa buscar uma ajuda, precisa ter esse autoconhecimento para buscar a realização. Então, é fundamental. Aí já é um alerta, né? Do que a gente já colocou ali das frases, isso é um alerta para se atentar. Essa pessoa precisa de cuidados.
Precisa de cuidados para que a saída do esposo que está em segundo plano não seja o gatilho para uma situação Exatamente. pior. Então, você que é a mãe aí, o que você vai fazer? Vai lá no postinho lá, vai lá no ponto de ajuda social, né, psicossocial que tem aí na sua cidade, agenda para ela, senta numa conversa e fala, filha, eu vou com você nessa primeira consulta, tá? Tem E mais uma vamos coisa, resolver Carol, essa que eu queria questão dar aí, de dica. juntos. Para essa pessoa que está passando por isso e não quer se expor, né? Ela pode ligar no CVV. Legal, Centro também. de Valorização à Vida, 188, o número. Né? Então, assim, são profissionais ali treinados para realmente dar um suporte ali naquele momento. No caso dessa moça, a psicoterapia é o mais indicado porque tem muita coisa por detrás, né? Mas se acaso se tornar um gatilho, como você falou, a saída do marido, e ela se encontrar num momento de uma tristeza tão profunda ao ponto de falar, poxa vida, idealizar, né? Não posso, fui um erro, não quero mais estar aqui, e passar essa ideia de suicídio, ligue lá. E é abrangência nacional, doutora? Excelente, excelente. Oi? 188? Abrangência nacional. Isso. Gratuito. Gratuito. Pode Muito passar bom, então. horas ali no telefone, não tem problema 24 nenhum. horas. 24 horas, viu? E uma coisa que eu queria falar, Carol, é que foi importante isso que o Cris falou, né? Da questão de prioridades. Então, se a gente deixar esse S do lado e colocar como prioridade, o quanto cada um de nós é prioridade máxima. É você que tem que estar bem. Que você não estando bem, você nem consegue ajudar o outro. E você não consegue recuperar um casamento, você não vai conseguir, vamos dizer, lidar com essa situação se você não for prioridade. A única prioridade é você. Então, para essa mãe, realmente é dar esse apoio e ajudar, né, com talvez um conselho, uma palavra amiga, para que ela seja prioridade. E a partir do momento em que ela for prioridade, ela se amar, ela ficar bem, porque tem essa coisa, né, Fernanda, da autoestima, que pode ser alto, pode ser baixo, mas o amor próprio, né, o amor próprio. Aconteça o que acontecer, eu sou prioridade. E aí ela pode olhar para si, para dentro dela, e mesmo que tenha tido muitas dores na infância, muitos problemas, ela vai poder se cuidar. E aí ela vai estar muito mais inteira para enfrentar qualquer situação. Isso é importante. Esse é um excelente aprendizado. E o sempre dela, né? O sempre, que foi muito profundo. Tem muita coisa ali atrás. Porque o sempre vai ter que ser aberto ali, né? Só que ninguém quer abrir, às vezes, como a Fernanda falou, no momento ainda que aflorou essa sensibilidade, tem a cobrança social de uma separação. Às vezes, talvez o postinho seja um encontro de muitas mulheres. O que você está fazendo aqui e tal. Talvez o 188 inicialmente seja funcional até ela ter condições de poder buscar ajuda. Mas tem mais gente buscando ajuda com a gente aqui, Carol. Tem. A sua participação na tela, que bom que nós estamos aprendendo juntos. Agora é a Luciana Vieira. E aí, Lu? Eu gostaria de saber se desejo de suicídio está ligado à genética. Olha que pergunta boa. Se é possível que se um pai ou uma mãe em sua adolescência sentiu desejo de se suicidar, o filho receba essa carga genética? É uma ótima pergunta da Luciana, Fernanda. Na verdade, sim, pode ser genético, mas não quer dizer que isso vai lá no gene. Não é isso. É que o pai, os pais, né? Eles têm comportamentos, então é um pensamento muito negativo, preocupação excessiva, irritabilidade, e a criança cresce com aquilo. Então já vem uma carga dela ali, genética mesmo, mas não uma deformação no gene, não é isso. O que acontece geneticamente é a falta da sinapse no nosso cérebro. Então, o que acontece é os neurotransmissores reguladores, são noradrenalina, dopamina, serotonina, isso tudo traz a sensação de prazer, de vida, de motivação, alegria. E aí, funcionalmente, isso está disfuncional. Então, não faz o processo sináptico no nosso cérebro e aí, muitas vezes, precisa de uma intervenção medicamentosa para que realmente o organismo funcione. Mas fora essa questão genética, tem o próprio comportamental, né? Então, a criança cresceu com aquele pai que é negativo, que sempre está triste, um pai que só vê a vida escura, né? Então, é cinza, tudo para ele é cinza. A gente costuma dizer que é isso, né? Você vê a vida colorido, tá alegre. Aí você vê a vida um pouco... Uns falam preto e branco, outros falam cinza. Eu gosto do cinza,
Porque, na verdade, quando a pessoa está assim, ela não consegue separar o branco do preto. Né? E o cinza, quando você olha, é uma cor só, assim. Então, ela olha aquele negócio meio apagado, ela vê a vida um pouco sem graça. E aí, o filho e o adolescente, né, já adolescente, passou por isso. Então, sim, ele vai aprender dessa forma. Ele vai aprender esse comportamento na vida, né? Exato. Esse olhar, esse óculos, essa ótica aí vai ser alterada, viu? Olha lá, muito obrigada, viu, Luciana? Abre o coração aí, é isso mesmo, você tem que falar mesmo. E às vezes a sua dúvida é a dúvida de quem está em casa aí assistindo. Mas dá tempo ainda de você falar aqui com a gente, mandar sua interação. 0 operadora 12 98 315 0249. No próximo bloco, soluções aqui, tá? Como é que nós vamos resolver essa situação, já que nós estamos de frente, de cara, com alguém que está precisando de ajuda? É aqui no Entre Família, depois do intervalo. De volta aqui com Entre Família, hoje falando de um assunto muito importante, viu? A gente quer que você saia daqui acolhido, abraçado, sabe? Munido, assim, ó, carregado de energias, né? Não só de conteúdo importantes, né? Não só de bons conteúdos aqui, mas também de informação para que você consiga lidar com essa situação. E é exatamente isso que nós vamos falar nesse momento aqui, viu? Olha, 4 passos para ajudar alguém que está sob risco de suicídio. Você vai ser uma rede de apoio muito importante. E eu acho interessante falar desse ponto que eu queria comentar, porque, por exemplo, na minha família, próximo a mim, nunca teve nenhuma situação como essa, né? Só que eu estava dizendo que a minha filha mais velha, ela está fazendo 13 anos hoje, algumas vezes, não foi uma nem 2 vezes, que alguns amigos da escola vieram com essas frases para ela, e ela, que a gente conversa muito sobre esse assunto, ela, olha aqui, mãe, essa frase aqui, esse menino falou isso. Então, quer dizer, essas mães, esses pais podem ser uma rede de apoio para outros pais, né, dentro da escola, por exemplo. Fundamental porque, assim, ouvir o seu filho, se ele está chegando para você contando que um amigo falou alguma coisa em confidencialidade, olha o quanto que ele não confia em você também, né? E o quanto que ele não está preocupado com este amigo. Olha o que passa pela cabeça desse adolescente. Ela está falando isso, então já é algo estranho para ela que está ouvindo. Isso. Daí ela chega e conversa com você. Tem que entender o seguinte, a idade dessa pessoa, para a gente também não invadir, porque se ela está falando num momento de confiança, então você não pode simplesmente, contei para minha mãe, então minha mãe vai lá e vai falar com a minha mãe também, isso pode ser pior. Então tem que entender, se foi contado ali, orienta a sua filha a falar com ela. Para falar. Então é assim, filha, pergunta para ela se ela já tem, porque assim, gente, a gente tem que falar sobre esse assunto, não tem como. Então quando fala de falar, de diálogo, é falar mesmo, é assim. Tocar o assunto. É assim, olha, escuta, quando você fala que pensa nisso, é o quê? Você está pensando no quê, exatamente? O que é morrer, né? O que é isso? Não, eu quero tirar a minha vida. Mas como? Tirar a minha vida, mas de que jeito? Se a pessoa fala assim, não sei, é porque ainda tá ok, não quer dizer que tá bom, quer dizer que tá ok. Mas se ela fala assim, tava pensando em tomar remédio. Assim, sei lá. Pensando em, sei lá, pegar uma corda. Faz, eu tô pensando, se ela começar a dar detalhes, é sinal de que esse processo mental está sendo mais trabalhado. Então, o passo para isso acontecer está mais perto, digamos assim. Então, se ela confiou naquela adolescente para conversar, vale fazer essas perguntas. Tá, mas orientar os filhos o tempo a lidar com Exatamente. isso aí. Agora, vamos supor que seja uma adolescente que não falou para sua filha, que de repente você está lá no Instagram, no status, e você vê alguma coisa. Aí sim, porque está público, aí qualquer pessoa pode chegar ali na mãe. Chegar e ser essa rede de apoios que a gente está comentando aqui. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque já mata essa primeira dica aqui, que é converse sobre o assunto aí, olha lá. Conversar. E conversar é falar mesmo, dar nome. Exatamente. Dar nome. Quando eu falo dar nome, é assim. E se a pessoa dá nome, que eu digo, é remédio, é arma, é pular na frente de um carro. Eu não vou ficar citando aqui para não citar nada. Mas a verdade é assim. O conversa e o diálogo te abre espaço para uma aproximação e uma confiança. E é isso, é através da confiança e a proximidade que a pessoa vai se abrir com você. Caso contrário, não. E aí você não pode quebrar essa confiança abrindo essa situação para terceiro, para quarto. Então, o primeiro passo aqui... Você só abre, Carol, porque existe uma ética, né? O psicólogo tem uma ética. Então, se realmente ela estiver a ponto de, o psicólogo tem que informar. Mas o psicólogo fala isso pro
paciente. Olha, se a gente sentir isso dentro da ética profissional. Mas a gente tem que entender como que tá essa ligação, né? Qual que é a intimidade que essa pessoa tem para você não quebrar esse vínculo, porque uma vez que ela comete, não quer dizer que ela vai concretizar. Né? Essa ideação não quer dizer que ela vai lá e vai fazer. Ela precisa ter você como rede de apoio para que, se acaso tiver uma reincidência e ela pensar novamente, ela te procure. Ela procura. E ela tem a segurança de que você vai ser a pessoa que vai dar o suporte necessário para ela. Então não se desespera, converse, inicie um diálogo, mas sem quebrar esta confiança, que é muitíssimo importante. Segundo ponto aqui é acompanhar. Porque de uma vez que aconteceu, falou, não, é isso, é aquilo, aquilo outro, você não pode deixar largar de mão, né? Como se diz por aí. Tem que ficar próximo dessa pessoa. De jeito nenhum. E acompanhar é no sentido literal mesmo da palavra. Às vezes aquela pessoa não pode ficar sozinha. Às vezes você tem que estar lá, indo na casa, ligando, né? Às vezes, não falar explicitamente para a família, olha, ela está fazendo isso, mas fulano de tal está bem? Como está todas as coisas aqui, né? Então, assim, estar próximo dessa pessoa, acolhendo ela, acompanhando ela no dia a dia, entendendo se ela volta até uma rotina, porque normalmente a pessoa quebra, né, a rotina. É um dos sinais também. Ela deixa de fazer coisas que ela gosta muito, muda os hábitos. Então, se você está acompanhando, você vai entender e vai ver essas mudanças de comportamento. Já é um alerta também. Tem que cuidar de cada um dos passos aqui. Terceiro ponto importante aí de 4 pontos para que você se torne uma rede de apoio é buscar ajuda profissional. Eu já conversei, estou acompanhando. Fernanda, realmente as coisas estão ficando difíceis, a fala está complicada. E agora? A princípio, é o psicólogo ou o psiquiatra, né? O psiquiatra é o médico que vai prescrever alguma medicação, ou ansiolítico, ou antidepressivo, mas precisa também, em paralelo, estar fazendo psicoterapia. Eu só vou no psiquiatra, tomo remédio e está tudo bem. Isso é mascarar o problema. Não é você ir lá e trabalhar o problema. Não é você ir lá e sanar o problema. Não é você entender. Então, a psicoterapia faz isso. Óbvio que o remédio ajuda muito, tá? Como eu disse no bloco anterior, às vezes precisa de algo químico para que realmente a pessoa tenha a força de dar o primeiro passo. Às vezes ela não tem força nem de dar o primeiro passo porque ela precisa dessa ajuda medicamentosa para entender que sim, eu preciso, mesmo que eu não consiga sorrir, mesmo que eu não consiga andar, eu preciso me levantar pelo menos, ou eu preciso estar pelo menos aberto para essa ajuda que estão me propondo. Tem um terceiro ponto que eu achei interessante, é que eu não sei se a câmera vai conseguir chegar agora ali na Delma para ela falar uma situação que eu achei muito importante quando ela disse da importância da psicoterapia, ela fazia psicoterapia e a diferença entre psicoterapia e os grupos de apoio, menina, como foi importante isso para ela. Daqui a pouquinho eu vou pedir para a Delma falar aqui para a gente, viu, produção? Você me fala a hora que a gente consegue falar com a Delma ali. A importância de buscar aí a questão dos grupos de apoio e a diferença de cada um deles. E aí. O número também que eu falei do CVV. 188. E tem mais uma ajuda também, que são os CAPs, né? Às vezes a pessoa, os CAPs. De apoio. Isso. E aí tem específicos para adolescentes, tem para adultos, né? Então existem formas de você ter essa ajuda, ou sozinha, ou rede de apoio te levar, enfim. Não, eu não tenho problema financeiro, sabe, porque muitas pessoas têm isso, né, Carol? Infelizmente. Claro. Mas aí vale dizer que nada paga a sua saúde mental, essa é a verdade. Nada. E aí, se você puder buscar, o CAPS é gratuito, o CVV é gratuito, né? Tem muitos profissionais que trabalham de uma forma social. Isso nunca seja o motivo de você não procurar ajuda. Tem que buscar ajuda e tem opções aí, viu? Quarto ponto importante é proteja. Mas você precisa proteger essa pessoa de que forma? Acolhendo, Carol. Eu gosto tanto dessa palavra. A palavra acolhimento, né? Acolhimento. A pessoa ela precisa se sentir amada, querida. A pessoa precisa se sentir parte de alguma coisa, né? Porque ela já tem aquele sentimento de não vale a vida, eu não sou ninguém, né? Uma autoestima muito baixa. Ela acredita que não faz sentido de nada, ela não tem propósito para a vida. O outro vem, protege essa pessoa, acolhe essa pessoa e fala para ela, escuta, para mim você é importante. E esse perfil, né, quando a pessoa ela tá nessa baixa emocional, né, esse perfil parece que ele distancia as pessoas, né? Porque parece que quem expressa isso de maneira clara, parece que você vai distanciando as pessoas. Nossa, é cansativo ficar perto dessa pessoa aqui. Olha, ela fala só disso aqui. Olha, ela ouve só essas músicas, esses vídeos para baixo e tal. Então, eu vou me distanciar dela. E é exatamente ao contrário
contrário que as pessoas precisam fazer. É nessa hora que você precisa estar mais junto, né? É Abraçar. óbvio que é assim, sabe, Carol? Eu acho que é bom, eu gosto de olhar um pouco o contexto, vou abrir só um pouquinho, não vou sair fora. Tá. Mas assim, a pessoa que está acolhendo, se não der para ela, ela pode passar para o outro. Legal, legal. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, no caso de uma pessoa depressiva, vamos falar assim, ela tem uma tendência a só ter pessoas do mesmo jeito, né, no mesmo pensamento que ela. E às vezes não tem um diagnóstico, né? A gente não coloca um rótulo naquela pessoa, mas você entende que às vezes até a pessoa que é mais legal e acolhe todo mundo, né? Mas que tipo de pessoa é essa que você tem do seu lado? É tóxica? É uma pessoa que só vem te trazer lixo? Sabe? Porque às vezes tem muito disso. Tem, e às vezes a tem. pessoa que está ali fazendo este acolhimento, ela acha que assim, eu estou fazendo bem, né? Eu estou ajudando. E na verdade ela não tem ainda uma capacidade psíquica, e aí ela absorve aquilo e ela também passa a ser aquela pessoa depressiva, pensando. Então, ao invés dela ajudar, então você tem que entender, tem que se conhecer e entender. Até aqui eu posso, até aqui eu tenho que passar. Né? Você tem que ser essa rede de apoio, sim, mas antes de você cuidar de alguém, você tem que estar bem inteira, exatamente. Se você não estiver inteiro, como que você vai doar? Se você der algo a mais do que você tem, vai ficar um déficit. Então, se eu só dou, fica um vazio em mim. Então, eu preciso me preencher. Pode ser uma rede de apoio, mas ali sabendo os limites, né? Na verdade, você deve isso, porque se você não tiver completa, certamente você vai fazer um acolhimento errado. Né? E depois pode vir a culpa. Se você pode ter uma conversa errada, você pode chegar para a pessoa e falar aquelas frases que a gente falou que não era para falar, né? Você pode acompanhar. Então, é importantíssimo que você esteja inteiro para poder ser essa rede de apoio com eficácia. Isso aí, olha, gente, muita informação, hein? Não sai abraçando o mundo, não, minha filha. Você não sabe nem o que tem com você aí. Como é que você tá? Cuida de você também, viu? Eu achei importante, vamos sentar lá? Eu achei importante quando a gente estava conversando, porque a Fernanda falava assim, olha, mais do que a gente possa falar sobre suicídio, a gente precisa falar sobre saúde mental. Com certeza. E eu até fico pensando, porque um exemplo, pega um pai tentante. E o acolhimento, um exemplo, o pai tem algumas referências, tipo, ele pensa diferente quando vê um filho, né? Só que quando a gente não tem até uma inteligência emocional para lidar, a gente não sabe nem que comportamento eu digo, olha, como que eu vou fazer com que o meu filho possa ser uma rede de apoio? Porque eu sinto que talvez para o pai, né, um tentante, por exemplo, só foi um exemplo, a referência é um filho. Só que eu não posso jogar essa carga nele e tal. Mas como hoje uma mãe, por exemplo, como rede de apoio, quer usar a família, os tentáculos de amor para esse pai tentante que a gente criou aqui, ela pode conduzir um assunto, às vezes, para que o filho possa ser um agente positivo, mas ao mesmo tempo não fira a inocência dele, não se intoxicar com o momento. Como lidar para que a família toda possa ser esses tentáculos de acolhimento? Não pode ser um tabu, né, Cris? Acho que é isso. É conversar abertamente, com fluidez, né? Sem medo. Isso é o principal de tudo, né? Porque o que você vai levar, como que o filho vai absorver? De acordo com como você vai levar. Ele vai absorver daquela forma. Então, se você leva com, olha, filha, cuidado, meticuloso, não fica perto daquela pessoa que ela é assim. E o filho vai absorver. Agora, olha, vem cá, a Carol deu o exemplo de como ela fala com a filha dela, né? Não entramos muito a fundo, mas acredito que é esse o caminho, assim, de você abrir o jogo e falar o que está acontecendo, né? Claro que a gente tem que entender a idade, né? Então tem formas de conversar, às vezes formas lúdicas com criança, mas nunca deixar de passar essa informação, mas passar com leveza. É isso, sabe? Porque não dá para colocar um monte de coisas ruins na cabeça de uma criança, não dá para você absorver isso, porque uma hora isso vai sair de algum lugar, né? Eu costumo dizer que o corpo fala. E quando a criança entende, ela é uma ferramenta ativa. Porque ela é genuína, né? Ela passa, ela abraça, ela tem mais essa questão toda de se colocar no lugar do outro. E eles né? conseguem absorver as coisas com mais naturalidade. É isso, esse é o processo, viu? Às vezes o adulto ele tá cheio de coisas na cabeça, meu Deus, isso, aquilo, outro. Quando você passa para a criança, era isso, ok, vamos lá então, vou jogar bola, daqui a pouco eu volto aqui. Mas você tá falando aqui com a gente, se é prioridade, bora lá, vamos interação. Vamos de interação aqui nessa tarde. Quem vai falar pra gente é o Dionísio. E aí, Dionísio, sou casado, pai de 4 filhos. Devido às dificuldades que passamos, eu e minha esposa estamos desempregados, né? Me encontro em um círculo fechado, pensando em desistir de tudo e de todos. E até mesmo em tirar a minha vida. Sou cristão, mas vejo o céu em bronze.
tudo dá errado para mim. Débitos acumulando, energia elétrica cortada, não durmo à noite, só penso em sair de casa, olho para minha esposa e choro para não fazer besteira. Mas preciso de oração, é algo mais forte do que eu. Por favor, me ajudem. Você chegou no momento certo, Dionísio, é aqui que a gente vai dar as dicas para você, fica tranquilo. Fernanda. Uma coisa puxa a outra, né? Parece que a carga está muito pesada. Então, ele ali como um pai de família, agora, nesse momento, a gente encontra muitas pessoas nesse cenário, mas a gente precisa entender um pouco mais se isso é algo que ele já sente há muito tempo e hoje, desempregado, nessa situação, aflorou muito mais esse sentimento de céu bronze, não quero viver aqui, pensou em tirar a vida. Ele está sendo muito claro, né? É uma pessoa que está pedindo ajuda, ele está fazendo o que a gente falou aqui, né? Por favor, me ajuda. Ele disse que precisa de oração e eu gostaria de pontuar que a espiritualidade é fundamental também nessa hora. Há estudos científicos que comprovam que quando você tem uma espiritualidade, você consegue sair disso de uma maneira mais fácil, Então, sim, se apegue a isso, não deixe de olhar para isso. Mas, Dionísio, você precisa de uma ajuda um pouco mais pontual, Eu acho que precisa entender, eu sei que existe uma dificuldade financeira, como você está falando, mas lembra de tudo que a gente falou aqui no programa. Busque uma ajuda onde você consiga se fortalecer. Porque hoje, todas as coisas que estão acontecendo estão te levando a só ter pensamentos negativos. E aí é um ciclo, É um ciclo. O mecanismo seu de pensamento é isso. E pode ser que esteja acontecendo alguma coisa boa na tua vida e você não consiga enxergar. Quando a gente está nesse meio, eu não consigo ver nada positivo. As mínimas coisas e as grandes coisas, todas têm as mesmas cores. Então, busca uma ajuda, é fundamental. E olha, parabéns pela sua coragem. Aí eu vejo uma pulsão de vida. E quando a pessoa tem uma pulsão de vida, sabe, você já está dando o passo necessário e importante. Agora, talvez, você precise de uma ajuda medicamentosa, não consigo dizer isso, É muito raso essa conversa, mas assim, talvez uma ajuda medicamentosa e também a busca da psicoterapia. Muito bem, apoios aí materiais. Mais informações aqui, mais interações aqui na sua tarde do Entre Família. Pode perguntar, nós estamos aqui para responder. Quem vai falar com a gente agora é a Leila. Passo por problemas emocionais e às vezes sinto vontade de morrer. Embora não seja isso que eu realmente queira, gostaria de estar bem e feliz comigo mesma. Às vezes estou bem, outras me sinto profundamente triste e sem motivação. Gostaria de não estar aqui. O que posso fazer para mudar essa situação? Eu não gosto de estar assim. As pessoas sempre me veem como uma pessoa normal, como alguém normal. Nunca consigo mostrar que não estou bem e isso me preocupa. Ela se mantém estável na frente das pessoas, mas lá dentro tem alguma coisa que perturba, alguma coisa que está gritando, E assim, é o nosso inconsciente, viu? É Leila, o nome dela? Leila. É o inconsciente falando, por favor, olha para mim, Olha para mim, para de olhar para os outros, você precisa tirar um tempo aí para você. E no começo ela falou, eu não gostaria de pensar assim. Então, existe minimamente uma cognição aí também para a pulsão de vida. Mas, Leila, tem algumas coisas que dá para fazer, sabe? Eu não sei como que é a sua rotina, mas não vou falar para todo mundo ir para psicoterapia, embora todo mundo precise, tá? Mas a verdade entenda como que está sendo a sua rotina. Às vezes, essa pulsão, isso que está aí no seu inconsciente, talvez seja um grito mesmo para que você mude algum comportamento, que você tenha um outro tipo de movimento ali durante o dia. Então, eu vou deixar alguns aqui. Então, acorda cedo, faz uma meditação, vai ler alguma coisa interessante, que aquilo te eleve, Faça o seu exercício físico, não precisa ser 1 hora, que você faça 20 minutos de exercício, que seja pelo aplicativo ali, sabe? Começa o seu dia, a maneira como você começa o seu dia, ele vai determinar o seu dia todo. Então, e aí se organiza. E quando eu falo de organização, é muito mais uma organização aqui do que uma organização externa. Mas a organização externa ajuda também. Então, escrever uma planilha, colocar num papel e colocar numa parede, todas as coisas que você tem que fazer, porque é como se o nosso cérebro estivesse recebendo a informação de que agora eu estou conseguindo colocar todas as pecinhas do quebra-cabeça no lugar. Porque às vezes esse sentimento que você fala aí no final, não consigo falar que eu estou mal, é uma autocobrança muito grande. E quem tem uma autocobrança muito grande, às vezes tem uma procrastinação muito grande também. Uma coisa vai puxando a outra, porque eu preciso fazer bem, eu preciso fazer perfeito. Então, assim,
Se eu puder deixar uma dica aqui, tenta se organizar para que você consiga se enxergar. Porque às vezes está tão badernado, tão bagunçado, que não sobra espaço para você olhar para você e sentir essa necessidade de, às vezes, ser um pouco mais honesta com as pessoas e ser um pouco mais honesta com você, dizendo, preciso de ajuda, não estou legal nisso. E não tem problema, tá? A verdade é que a gente não precisa estar bem 100% do tempo. A verdade é que a gente precisa reconhecer. Problema todo mundo vai ter, todo mundo vai ter. O olhar e a maneira com que a gente vai se comportar diante daquele problema é o que vai fazer a grande diferença. Eu acho que tem muitas chances aí de você ter uma qualidade de vida, viu, Leila? Pega essas dicas aí, espero que tenha te ajudado. Coisa boa, Carol. Quantas Leilas também receberam esse abraço especial. Eu sei que tem muitas participações, Carol, muita gente aqui, mas o nosso programa está chegando no final. Que essa bandeira aqui, ó, né, que essa corzinha, como a Fernanda falou, continue não só no dia 10 de setembro, mas todos os dias, né, Carol? Com certeza, olha, e a Fernanda estava falando aí de tomara que tenha feito a diferença. Fez, Fernanda, fez toda a diferença aqui no programa, por isso quero agradecer, muito obrigada pela sua presença aqui, por estar com a gente. Tá passando o contato da Fernanda aqui para que você possa entrar em contato com ela, falar com ela ali, viu? Pede, ó, tô aqui na Entre Família, você está falando tudo isso aí, me dá uma dica aí, pode deixar que ela vai responder você. Obrigada. Eu que agradeço, Carol, de verdade mesmo. Obrigada, Cris, né? E deixo também um recado falando para a gente cuidar da nossa saúde mental. Né? Saúde mental não é estar isento das doenças. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho nenhuma doença, então eu tenho saúde. Não. Saúde mental é você viver as emoções, alegria, tristeza, frustrações e conseguir lidar com isso. Isso é saúde mental, porque você vai passar por todas essas emoções. Né? Então, eu queria deixar que a gente possa realmente trabalhar a nossa saúde mental. E isso realmente vai ajudar em tudo, inclusive na prevenção do suicídio. Muito bem. Delma, muito obrigado pela participação. Obrigado por você vir aqui, né, num assunto tão delicado, mas com esse senso de missão, pensando em outras mamães, outras famílias, e que você continue com essa missão de vida, levando informação, levando essa bandeira amarela, né, cheia de esperança para as pessoas. Eu que agradeço e eu queria também deixar uma mensagem muito especial para quem está passando por um processo de saúde mental. Eu endosso as palavras da Fernanda e eu quero te pedir uma coisa muito importante, que você faça por você e por todos os seus. Se você está em tratamento, não deixe de fazer o tratamento corretamente, porque eu sei que muitas vezes há uma desistência, há uma falta de comprometimento da sua parte. Existe, eu sei, faz parte. Mas é muito importante que você trate, porque se isso continua de uma forma em recaídas, o processo piora. Então, cuide-se. Cuide-se. E se você não está em tratamento, se você é como uma dessas pessoas que abriu o coração conosco e pediu ajuda e falou, estou me sentindo assim, eu preciso te falar, busque ajuda e você vai encontrar. E a gente tem muitos corações abertos também para abraçar, muitos grupos de ajuda, muitas pessoas também falando de coisas boas e falando coisas que podem edificar a sua vida e que podem fazer você passar por esse momento difícil. Então, assim, para quem precisa, busque. Para quem está em tratamento, não desista, porque depois que você terminar o tratamento, você vai sair uma outra pessoa, uma pessoa muito de bem com a vida e podendo abraçar outras pessoas também. Preenchida, né? Preenchidas de muita paixão pela vida. Muito bem. Obrigada, Delma. Obrigada aí por abrir o coração e experiência. E para você que está com a gente, você acha que a gente vai fechar assim? Não, não vamos fechar assim não, viu? Nosso programa tem sempre uma mensagem de Deus para você e quem vai falar com a gente agora é o pastor Alceu. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde, pessoal aí, os amigos no estúdio. E a você que está aí conosco agora aqui no Entre Família, sabe que eu estou com o meu lenço aqui amarelo, porque eu sou desbravador, e há mais de 323 mil pessoas, adolescentes, usando o lenço nessa semana para dizer sim pela vida e que tem um grande amor pela vida. São os desbravadores. Eles estão usando o lenço para dizer que amam a vida. Sabe que a Bíblia, ela não fala sobre suicídio. Ela apresenta alguns suicidas na Bíblia. São 6 pessoas que cometeram suicídio na Bíblia. Saul, o rei de Israel, cometeu suicídio. Zinri também. Aitofel, um conselheiro de Absalão,
andou por esse caminho, Judas, que é bem conhecido de todos. A Bíblia, ela não fala sobre o suicídio, porque ela fala sobre a vida. E sabe que Deus colocou no coração do homem um desejo muito grande pela eternidade. Está em cada um dos seres humanos esse desejo gigantesco pela eternidade. Então eu quero dizer para você que Deus é o Deus da vida. Mas se você está sentindo uma dor tão grande, tão intensa, que você acha que indo por esse caminho, o caminho do suicídio, vai acabar, neutralizar com a sua dor, eu quero dizer para você que o Deus do céu, o que criou todas as coisas e a vida, ele não está longe de você. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida, ela está estendida para você. E ele não está distante de você. No livro de Isaías, no capítulo 53, a Bíblia menciona que o Messias, Jesus, levou sobre si todas as nossas dores. E se você acha que está vivendo num mundo de castigo, num ambiente de castigo, eu quero dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, diz as Escrituras, nós fomos sarados. Então, se tem vida, tenha esperança. E há um texto aqui no livro de João, capítulo 10, o verso 10, que me vem à mente sempre quando eu penso no assunto que a gente está conversando hoje aqui sobre o suicídio, que diz assim, ó: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Por que Jesus veio? Para que você tivesse e tenha vida e vida plena. Amigo, amiga, Deus tem lindos sonhos e planos para você e Ele não está distante de você. Muito obrigado, pastor, pela bela mensagem. E agora, inclusive, depois desse presente especial, eu queria dar um presente para você que está em casa. Verdade, está aqui na minha mão, essa revista o pastor conhece muito bem, que é Ensinos de Jesus, viu, pastor? Esse é o nosso mestre, né, que foi citado aqui. E essa revista também é de graça. E tem aqui vários temas especiais para você ter uma boa leitura, bons pensamentos, porque o mestre é tão fantástico que alguém que é, como eu, né, um subtreco de um subtroço que estou aqui, ele chama de menina dos olhos. Que amor é esse, mesmo sabendo de tudo que eu já fiz de mal e tal, porque ele nivela todo mundo. Aí ele chama de graça, esse poder transformador e tal. Você quer saber um pouquinho mais sobre esse mestre? A gente quer enviar para você de graça, porque ele não cobrou nada, né? O dono do mundo, o Messias, não tinha onde reclinar a cabeça. Você acha que a Novo Tempo vai cobrar alguma coisa para você aprender desse mestre especial? E aqui tem vários assuntos espetaculares. Aqui, ó, as Escrituras. E aqui fala como o mestre lidou com a morte. O pastor já falou, né? Ele morreu por mim, por você. E se fosse só você aqui no mundo, só você que está acompanhando esse programa, ele viria e morreria na cruz. Está brincando com Cristo como esse? Olha, não existem palavras. A Bíblia fala, que amor é esse? Eu e você nós vamos ter a oportunidade de viver a eternidade para desvendar esse amor que ser humano algum consegue descrever. Então eu quero levar esse mestre para sua casa. Ele já está aí com você. Quer levar a revista? Liga para a gente, é muito fácil. 0 operadora 12 21 27 31 21. Faz. Olha, coloca aí um pouquinho de força no WhatsApp. Isso, coloca aí. Eu quero a revista agora para o 12 9 8244 4449. Eu tenho só um pouquinho aqui do amarelo. Ele é todo de ouro, esse reluzente, e ele vai fazer a diferença na sua vida, assim como ele faz na minha vida também. Aqui, ó. Ele está dentro desse coraçãozinho aqui batendo, ó, e quer ajudar muito você. Ele é vida, ele é força, o nome dele é Jesus. E lembrando que amanhã tem mais, né, Carol? Nosso programa continua. Com certeza, amanhã às 2h30 temos um encontro marcado aqui. Já vou falar para você, ó. Vamos falar sobre o valor da empatia para o convívio social. Você tem empatia? Será que tem? Você sabia que existe um transtorno em que a pessoa não consegue ter empatia? Vamos ter amanhã uma psiquiatra florense para falar sobre esse transtorno. Quer saber qual é? É só amanhã aqui no Entre Família. Com certeza. E lembrando, meu querido e minha querida, você acha que um dia tão importante como esse, um programa que tem no nome dele, né, que fala de saúde, fala de vida, também não levantaria essa bandeira com qualidade? Eu já estou vendo a Teru aqui, ó, bandeira amarela, vida e saúde, também vai falar sobre um dia tão importante. Boa tarde, Teru.
Boa tarde, Cris. Isso mesmo, um dia muito importante. As pessoas que perderam alguém querido por suicídio têm o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso abraço. Aqui no Brasil, mais de 12 mil pessoas perdem a vida pelo suicídio. A gente vai continuar falando desse problema aqui e também de como a gente pode detectar para que ele não aconteça. Familiares, os colegas, os amigos precisam ficar atentos, como vocês falaram muito aí no programa de vocês hoje também. Setembro Amarelo vai ter muito desse papo, porque a população precisa se conscientizar, mas não só ficar naquele blá, blá, blá. A gente precisa abrir os nossos olhos para a realidade, às vezes, muitas vezes, do nosso ladinho aqui, Cris. E olha só, a gente também vai falar um pouquinho sobre exercícios físicos, combatendo, então, a depressão, a tristeza, que muitas vezes precedem o suicídio. Então, hoje vai ter Mexa-se aqui no Vida e Saúde para todo mundo suar a camisa. E é imediato. A gente tem benefícios a curto, médio e longo prazo de atividade física. Nesse caso, a gente já sente alegria, contágio, assim, rapidinho da atividade física. E ainda hoje aqui no Vida e Saúde eu recebo Vanessa Oliveira, cantora da gravadora Novo Tempo. E ela também é psicóloga, coincidiu aí, né? Vai lançar um clipe maravilhoso, Deserto. E ela vai acompanhar aqui a nossa salada de repolho com maçã. A gente vai ensinar essa receita hoje. Que delícia, viu? E é um combo, né? Porque é saúde física, mental, né? E com certeza o estilo de vida tem tudo a ver com essa vontade de viver, né, Teru? Com certeza. Estamos juntos em todas as áreas. Muito obrigada, Teru. Até mais. Até a próxima. Tá ligadinho, tá ligadinho. Eu bati um papo com a Vanessa hoje, lá no mesmo? programa. Amanhã o lançamento do clipe, às 18 horas, youtube.com/gravadornt. E essa música Deserto, ela como psicóloga tem um tema muito especial, tem tudo a ver com setembro. Com setembro, Amanhã é exclusividade. Com o momento que a gente está vivendo, viu? E olha só, você está vivendo esse momento, tá difícil para você, e eu sei, a pandemia transtornou as nossas vidas, mas segue com esperança, hein? E nós estamos aqui todos os dias com você, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.